Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quero convidar a pastora Cris, então, a subir aqui. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Cristiane Tribes, tem alguma coisa a ver com o Roberto Tribes? Não. Para quem não conhece, a minha irmã, a pastora de Balneário Camboriú, junto com o pastor Saulo, meu cunhado, que tem feito um trabalho maravilhoso lá em Balneário Camboriú, em toda a região. Se você, final do ano, for para o litoral, para aquela região, se quiser passar o final de semana, pastor, tem uma congregação lá, tem Comunhão Cristã Betel lá, que com certeza você vai ser muito impactado pela presença de Deus. Abra o seu coração, receba aquilo que Deus colocou no coração dela para transmitir para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Obrigada. Amém, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, aplaude Ele mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Para mim é um privilégio, poder estar aqui nessa noite, uma honra, aliás. A igreja fez 27 anos, eu acho que eu estou uns 30 anos na igreja, né? E glória a Deus por isso. E para minha alegria maior, vocês podem sentar, obrigado. Para minha alegria maior, vocês têm o pastor Roberto e a pastora Sueli, eles nos ganharam para Jesus, né? Um dia que, por isso a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é eficaz, creio na palavra de Deus. As circunstâncias podem ser completamente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas quando a palavra de Deus é liberada, mesmo ainda que muitas vezes nós não creiamos tanto nela assim, mas quando ela é liberada com fé sobre as nossas vidas, essa palavra ela se torna verdadeira na nossa vida. Um dia quando eu achava assim, meu casamento estava acabado, né, quando eu achava assim que não tinha mais jeito, isso, né, imagina, mais de 30 anos atrás, então eu pensava, não, ainda sou nova, sou bonita na época, né, claro. Mas, né, eu pensei, não, vamos terminar, né, porque, né, vai que ali na frente tem coisa melhor e tal. Mas um dia, quando eu cheguei diante do pastor Roberto, não era cristã, não conhecia Jesus como, né, o meu Senhor e meu Salvador. E um dia cheguei em casa sozinha, né? E o pastor Roberto, cadê o Saulo? Ele disse, não quero mais saber, coisa e tal. Ele disse assim, mas eu quero orar por vocês, eu posso orar por vocês? Eu, sem muita fé, sem crer muito que aquilo ia dar certo, ele orou por nós. Com certeza, ele declarou uma palavra na nossa vida. E já fazem 32 anos que eu e o Saulo somos casados. Glória a Deus por isso. Aplauda Jesus, que Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E outra palavra, né? Um dia, pastor Saulo, hoje pastor, né? Na época não era pastor, né? Estava passando por uma vida difícil, uma situação difícil. Né? Uma pessoa que era usuário de drogas, bebia. Né, e um dia ele viu que ele sozinho havia tentado várias formas de se libertar disso. E um dia ele chegou para o pastor Roberto, né, e disse, olha, eu não consigo me libertar. E o pastor Roberto declarou que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E desde lá, mais de 30 anos, né, o Senhor Jesus tem feito uma obra poderosa nas nossas vidas. Então continue crendo na palavra de Deus. A circunstância pode ser completamente contrária àquilo que nós estamos vivendo, mas uma palavra de Deus, quando a gente toma posse dessa palavra de Deus, ela é poderosa e ela vai fazer aquilo que ela diz que ela fará. Nós precisamos crer cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Às vezes eu falo lá na igreja, né? Eu gostaria, assim, de ser aquela pessoa bem tranquila, aquela bem mansa, aquela que traz uma palavra, assim, né? O pastor Pio, ele sempre fala, né? Tem gente que quer dar show, coisa parecida, mas assim, me perdoe, é o meu jeito. Eu sou empolgada quando eu prego a palavra de Deus. Então eu me mexo, eu me movo, eu falo alto, né? Quando eu termino a minha ministração, eu vou ouvir em casa para melhorar, né? Aí eu disse, mas para que mexer tanto o braço? Para que falar tão alto? Para que mexer tanto, né? Mas é o meu jeito, se eu não fizer assim, não
não sou eu, né? Então, eu sei que cada um tem um jeito, né? E eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite, Ele habita na minha vida, e Ele é que vai fazer, Ele é que vai, né, tocar a sua vida. Como diz a palavra, do nosso interior fluirão rios de água viva. Esse rio de água viva vai fluir e vai tocar a sua vida, eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Tem corações desejosos ali de ouvir a palavra de Deus, tem corações desejosos, sabe, de sede e fome pela presença e pela palavra de Deus. É isso que Deus quer. De Deus já tem o sim, e de nós precisamos ter o amém. Que assim seja, Senhor. Eu recebo, Senhor. É para a minha vida, Senhor. As circunstâncias não me movem. O que me move é a palavra de Deus. A palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Né? Então, me perdoem desde já. Eu lá na igreja digo assim, desde já eu digo, continue me amando, por favor. Né? Continue me amando até o final, né? Porque no final tudo dá certo, amém? Glória a Deus, então estou muito feliz de estar aqui. Eu louvo a Deus, né? Graças a Deus pela vida do pastor Roberto, da pastora Sueli. Honre a vida deles, porque vocês têm recebido coisas aqui que muitas pessoas não têm recebido. Aqui, né, não para exaltar o nome deles, mas nós temos sido ensinados dessa forma, de crermos na palavra de Deus. De nos movermos, sabe, não por emoções, não por sentimentos, mas nos movermos pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, te louvo, te exalto, te engrandeço. Paizinho querido, obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado pelo favor que não nos é merecido, é um favor imerecido, mas nós recebemos esse favor sobre as nossas vidas. Sabemos que sem Ele nada podemos fazer, nada somos, nada temos. Tudo nós dependemos da graça e do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estávamos perdidos e fomos achados em Ti, Senhor. Deus, muito obrigado, porque a obra de Cristo Jesus, ela nos salvou, ela nos resgatou, ela transformou a nossa vida. E por isso podemos estar aqui nessa noite, sem culpa, sem condenação, livre acesso ao trono da graça. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, é tudo para honra e glória do Teu santo nome, amém, aleluia, glória a Deus. Não parece, né, eu ainda sou nova, mas eu tenho uns hábitos antigos, né, então eu tenho celular, tenho isso, mas eu gosto da Bíblia, papel, eu gosto de escrever a caneta, né, então assim, não sou antiga, mas eu gosto de algumas coisas mais antigas. Eu sei que vocês são tudo modernos aí, mas enfim, né, abra o seu coração, receba aquilo que Deus tem para a sua vida hoje, amém? O título da minha ministração é O Favor do Senhor em Todo o Tempo. Em todo o tempo, em toda a circunstância, a cada dia, a cada amanhecer, é o favor do Senhor sobre as nossas vidas. E isso é glória de Deus, isso é para honra e glória do Senhor. Abram comigo a sua Bíblia ou o seu aplicativo, que em Romanos 8:28. Oh, glória a Deus. Está escrito ali. Olha só, Romanos 8:28, diz assim: sabemos, diga assim comigo, sabemos. Amém, olha, você disse, sabemos. Não vem com desculpa depois dizer, eu não sabia. Não, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí? Ama mesmo? Amém, glória a Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu Deus! Você sabia que você foi chamado por um propósito de Deus? Isso é maravilhoso demais, isso é extraordinário. Isso é, sabe, não tem palavras para descrever. Não fomos nós que escolhemos eles, mas foi Ele que nos escolheu. Meu Deus! Você
Criador de todas as coisas, sentado no alto e sublime trono, Ele olha para mim e para você e diz: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu tenho chamado você, eu tenho um propósito para a sua vida. Meu Deus, não tem como nós permanecermos os mesmos, sabendo que esse Deus poderoso olhou para mim e me escolheu. Isso é maravilhoso demais. E a palavra de Deus aqui diz que sabemos que Deus age. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas, é todas as coisas, amém? É todas as coisas. Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Pastor, aconteceu uma coisa ruim, onde Deus estava? Deus estava agindo para o nosso bem. Sobre todas as coisas, em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que amam Deus. Se eu amo a Deus, a questão não é Deus, a questão é eu. Se eu amo a Deus, quando acontecer alguma coisa que de repente não foi aquilo que nós planejamos, não foi aquilo que nós desejamos, não foi aquilo que nós declaramos, mas Deus age para o nosso bem. Às vezes aconteceu algo que você não estava planejando, você não estava desejando que aquilo acontecesse, talvez não foi tão bem, aparentemente não tenha sido tão bem. Mas através daquela situação, Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer amadurecer. Deus quer fazer com que você permaneça apesar das circunstâncias. Deus, Ele quer trabalhar na tua vida. Deus, Ele está trabalhando, Ele está agindo. É porque Ele nos ama, não é porque Ele nos quer mal. Não é que Ele tem planos de mal, não. A palavra de Deus diz que Ele tem planos de paz e não de mal. Planos para nos dar uma esperança e um futuro. Mas, quem quer faz. Quem crê em Deus, quem crê na palavra de Deus, sabe, ele começa a agir, independente das circunstâncias, ele se move porque ele sabe que Deus, ele é com ele. Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é com você. Ainda que passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. E ainda que passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Ou seja, talvez nós podemos passar. Eu não estou profetizando isso sobre a sua vida. Mas quem nunca passou uma dificuldade? Levanta a mão, que eu quero pedir para você orar por mim. Ninguém? Ou você é igual a mim, então, glória a Deus. Mas Deus nos ama, amém? Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida. Deus, Ele tem planos, e planos extraordinários sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Deus tem propósitos. Deus, Ele tem propósito, e Ele nos escolheu. Ah, não, pega esse daí mesmo. Ah, não, esse dali, não, traz ele também. Aquele lá, não, traz. Não. Quando Deus faz, quando Deus escolhe, Deus, Ele não erra. Quando Samuel foi ungir lá Davi, ele olhou para o mais bonito, o mais forte, o mais experiente, o cara de guerra. É esse, né? Ele pensou, não, com certeza é esse. Quando ele ia, aí Deus disse para ele, ei, eu não vejo como homem. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Amém? Quando Deus olhou para mim e para você, Ele olhou no nosso coração e disse, eu quero esse, porque eu tenho um propósito na vida dele. Eu tenho um propósito. E o propósito de Deus, imagina só, nós sermos chamados porque Deus tem um propósito. Deus conta comigo e Deus conta com você. Meu Deus! Eu tenho esse costume, né? Meu Deus! Primeiro tópico diz assim, somos chamados para um propósito, para o propósito de Deus. Aqueles que amam a Deus têm um grande privilégio. Todas as coisas trabalham ao nosso favor. Que privilégio saber isso. Que o Deus Todo-Poderoso, sabe, Ele tem planos, Ele tem propósitos. Ele olha para mim e para você e Ele conta conosco. Nós estávamos ali na oração,
A pastora Sueli falando sobre perseverança. Perseverança, quando eu olho aqui, claro, lógico, eu vejo muitas pessoas novas que eu não conheço, já estamos há 16 anos em Balneário Camboriú. Mas eu vejo pessoas, né, que começaram conosco lá atrás. Né? Glória a Deus. Né? Nós já estávamos na igreja quando o Jorge e a Alzira vieram, glória a Deus. Né? Várias pessoas aqui, não quero pecar, né? Glória a Deus, a Maria Berto, né? Demos, acho que integração, né, Maria? Isso, demos integração. A Valéria. Sábado passado, quando ela foi ordenada pastora, eu disse, Deus, glória a Deus. E ela tem servido de testemunha, né? O Saulo sabe quantas vezes nós damos o testemunho dela. Às vezes nós não nos valorizamos tanto quanto Deus nos valoriza, e quantas pessoas olham para nós e nos valorizam. Sabe, a perseverança dela, ela tinha tudo para desistir, mas desistir do quê? Desistir do quê? O único que tem palavras de vida é Deus. Vou desistir do quê? Vou voltar para o mundo que quer me matar, roubar e destruir? Vou desistir do quê? Mas ela perseverou. Ela perseverou, ela perseverou. Sabe, ela perseverou sozinha, né? Independente, ela perseverou. E Deus honra aqueles que perseveram, amém? Às vezes não é fácil, irmão, não quero te enganar. Às vezes é difícil. Nem a nossa mente, meu Deus, como ela trabalha contra nós. Os nossos sentimentos, muitas vezes, sabe, eles querem entrar em conflito dentro de nós. O próprio Paulo diz, outro dia ministrei para as pastoras lá em Balneário Camboriú, né, que Paulo fala dos conflitos externos e internos. Existem conflitos na nossa vida, externos e internos, externos e dentro de nós. Mas glória a Deus, quando nós perseveramos. Estava falando lá na sala de oração, outro dia eu ouvi uma frase de um pastor que ele dizia assim, os milagres não são para aqueles que precisam, mas são para aqueles que perseveram. É para aqueles que perseveram. É para aqueles que perseveram, amém? Nós somos aqueles que perseveram, amém? Nós somos aqueles que não desistimos. Nós somos aqueles que, independente das lutas, independente das circunstâncias, nós cremos na palavra de Deus. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir. Amém? Glória a Deus. E aqui diz assim, que eu coloquei aqui, né? Aqueles então que amam a Deus têm um grande privilégio. Todas as coisas cooperam em nosso favor. Por quê? Porque somos bonzinhos? Porque somos predestinados? Não, porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. E quando entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, deixaremos de ficar frustrados com as circunstâncias, deixaremos de ficar frustrados com pessoas. Quando eu ministrava lá para as pastoras em Balneário Camboriú, e pastoras, né, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, pastoras de várias igrejas lá. Nós temos um grupo de pastoras lá, a Unipaz Feminina, que é a unidade de pastoras. E eu fiz o café na minha igreja e eu preguei para as pastoras lá para honra e glória do Senhor Jesus. Sabe, eu decidi... Sabe, não olhar para mim, mas olhar para aquele que habita em mim, aquele que é poderoso de fazer em mim e através de mim. E lá nós comentávamos, muitas vezes, às vezes a gente fica assim, mas olha a circunstância, dá vontade de desistir, dá vontade disso, dá vontade daquilo, né? Eu falando como pastoras, às vezes a pessoa, não, o pastor sofre muito, né? O pastor se dedica, o pastor ama as pessoas, e de repente as pessoas, estou indo embora, estou indo lá para outra igreja, isso machuca, isso dói dentro de nós. Mas nós dizemos sim ao nosso chamado, e nós não somos vítimas, nós somos filhos de Deus, amém? Sabe, não tem, nós dissemos sim, é igual um casamento, a gente disse sim, agora a gente tem que aguentar, brincadeira, brincadeira, né? Mas a gente disse sim, Deus não nos obrigou, e assim também é o nosso chamado, nós dizemos sim para o chamado, né? E vamos passar lutas, e eu compartilhei lá. Eu vou perguntar para vocês também, né? Vocês cooperam comigo, né? Para mim saber que vocês, de repente, né, estão mais ou menos gostando, então me ajudem aí, né? Alguém já frustrou alguém? Já decepcionou alguém? Se sim, levanta a mão.
Quem nunca? Glória a Deus pela sua vida, depois você ora por mim, tá? Mas nós já frustramos, já decepcionamos, já erramos com pessoas. E assim também pessoas erraram conosco. Mas às vezes a gente só olha, oh céus, oh a vida, fulano me traiu, fulano me decepcionou, o fulano me frustrou. Olha, eu achava que o cara era esse, mas de repente ele me frustrou. Oh céus, eu quero morrer. Não! Assim como eu já frustrei, assim como eu já errei, assim como eu já decepcionei, pessoas também frustraram. Mas faz parte do processo. Bom seria nunca errar, né? Bom seria isso. Mas ainda estamos caminhando para alcançar isso, amém? Estamos nesse processo. E glória a Deus. Sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, amém? Glória a Deus, o Senhor está conosco. Quando você passar por aquele dia ruim, creia, Deus é com você. Sabe, não tente procurar culpados. Não tente, sabe, achar desculpas. Olha, Deus é comigo, eu estou passando por essa situação porque Deus quer me ensinar algo. Deus quer me melhorar algo dentro de mim. Deus quer transformar algo dentro de mim. E quando nós aceitamos isso, porque nós sabemos que Deus, Ele é conosco. Deus, nós vamos passando pelo processo, nós vamos passando e as promessas de Deus vão se cumprindo na nossa vida. Glória a Deus. Olha só uma frase que eu vi essa semana. Ela não é minha, mas eu estou usando, então se eu usar muito, ela vai ser minha. Diz assim, quando a promessa de Deus não combina com a realidade, de repente você recebeu uma palavra, diz, olha, Deus tem isso para você. Daí você olha e diz, não, esse profeta ali, essa pessoa que declarou essa palavra, ele não me conhece. Não tem cabimento. Há 30 anos atrás, quando dizia, vocês vão ser pastores. O quê? Não, imagina. Quando a promessa não combina com a realidade, Deus altera a realidade, mas não muda a promessa. Amém? Deus altera a tua realidade, mas Ele não altera, Ele não muda a promessa dEle. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus, amém? Você está comigo ainda? Quanto? É 2 horas que pode ministrar? A Verinha falou que o pessoal aqui gosta de 2 horas no mínimo. Brincadeirinha. Segundo tópico. Devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? 2 Coríntios 3:6 diz assim. 2 Coríntios 3:6 diz assim. Ele nos capacitou. Diga comigo, Ele nos capacitou. Amém? Nunca diga eu não posso. Nunca diga não é comigo. Hoje para vir aqui, meu Deus, vocês pensam que é normal? Não. A semana toda é uma luta, é uma guerra dentro de mim. Mas Ele nos capacitou. E eu creio nisso. Ele me capacitou. Para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí eu coloquei, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Pergunta para mim, como? Não, eu queria que mais gente perguntasse. Diga, né? Vamos lá, de novo. Amém, como? Né? Porque essa semana eu me peguei dessa forma. Eu de madrugada orando, sabe aquele conflito interno, aquela briga na nossa mente. Senhor, mas Tua palavra diz isso, eu declaro isso, Senhor, mas eu não consigo ver isso se realizando, isso se materializando. Sabe, aquela luta. E Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Sabe, quando a gente vai diante de Deus com um coração sincero, Deus, Ele reconhece, Deus sabe a nossa luta, Deus sabe a nossa aflição. E eu estava nessa luta de madrugada, Senhor, eu já não sei mais nem o que orar, Senhor, o que eu vou falar? E depois, o Espírito Santo, Ele, dentro de mim, Ele trouxe algo dentro de mim.
Ele disse, não adianta somente conhecer a palavra. A palavra ela é poderosa. Mas o Espírito vivifica. É a palavra e o Espírito Santo. É a palavra e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Hoje em dia, a gente olha, nas redes sociais, tem tanta gente famosa, tanta gente falando da palavra de Deus, mas e a vida dela? É a palavra e o Espírito Santo de Deus. É a palavra liberada, direcionada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos capacitou, não para sermos intelectuais, não para sermos, os sabidão, os mestres, não para nos achar, a bola da vez, não. É através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai nos exaltar. O Espírito Santo não vai falar de nós. O Espírito Santo, ele vai revelar Jesus. O Espírito Santo vai falar de Jesus. O Espírito Santo, ele vai exaltar Jesus. É só Ele. É só através dEle. É só Jesus. E o Espírito Santo, ele nos ensina. O Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Quando a gente acha que não pode, o Espírito Santo diz, ei, vem, eu vou te ajudar. Muitas vezes a gente conhece a palavra, a gente quer declarar a palavra, mas falta o Espírito Santo agir, o Espírito Santo nos direcionar para isso. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você, amém? Mas você precisa conhecer esse poder que é o Espírito Santo dentro de você. Não adianta dizer que eu tenho o Espírito Santo, mas se você não é guiado por Ele, se você não é conduzido por Ele, se você não é transformado por Ele, o Espírito Santo dentro de nós, Ele está dentro de nós, mas nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e isso é o Espírito Santo que vai nos revelar. Sabe quando a gente pensa, não, eu não concordo, não, mas eu acho que não é bem assim, sabe, não é desse jeito. A gente não está dando espaço, a gente não está deixando o Espírito Santo nos convencer de que é do jeito da palavra, não é do nosso jeito. Amém? Nós temos algo tão grandioso dentro de nós, mas precisamos saber usá-lo. O Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder, esse dunamis, ele está dentro de mim e ele está dentro de você. João 6,63 diz assim, o Espírito da vida. Quem quer ter uma vida abundante? O Espírito nos dá essa vida abundante. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Amém? As palavras que eu disse têm Espírito e têm vida, têm poder e têm vida. Isso é maravilhoso demais. Temos algo tão grandioso dentro de nós. Precisamos usá-lo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele está dentro de você, o Espírito Santo. Mas de repente ele pode estar ocupando um lugarzinho ali. Ele quer se manifestar, ele quer crescer dentro de você, ele quer encher você. Mas talvez você não dê essa oportunidade. Não, Espírito Santo, aqui não. Isso aqui pode deixar que eu sei fazer, isso aqui é do meu jeito. É assim que eu resolvo as coisas. E o Espírito Santo, ok. Ele é cavalheiro. Ele não é o
diabo que vem, sabe, invadindo, roubando, matando. Ele pede licença para mim e para você, de poder agir em nós e através de nós. O Espírito da vida. O que está morto dentro de você? O Espírito nos dá vida. O Espírito nos dá vida. A carne de nada aproveita. Sabe aquele teu jeitão? Sabe aquele teu... Sabe? Vocês sabem, né? Eu sei que vocês sabem. De nada aproveita. Se não for guiado pelo Espírito Santo. Se não for dirigido pelo Espírito Santo. Terceiro tópico, diz assim, precisamos nos encher do Espírito Santo. Efésios 5, 15 a 21 diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Próximo, 16. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Talvez você teve um feriado, depois continua, tá? 17. Tivemos um feriado, né? Tá tudo certo, a gente ir para a praia, sabe? Tá tudo certo, a gente tirar um descanso, tá tudo certo. Mas nós temos que aproveitar a oportunidade, depois desse feriado, depois dessas férias, eu venho adorar ao Senhor. Porque é por causa dEle, e é por Ele que eu vivo. Amém? Nós precisamos aproveitar cada oportunidade que nós temos. Vocês sabem aquela história, né? A pessoa perguntou para uma outra pessoa, né? Nossa, por que você vai todo domingo no culto? Por que você vai todo domingo na igreja? Por que você vai, né, durante a semana num grupo familiar? Porque tantos anos, né, você vai todo domingo no culto, toda, né, semana no grupo familiar. Você sabe o que foi pregado semana passada no aniversário? Talvez sim. Talvez você já esqueceu. E aquele homem então responde para aquela pessoa e diz assim, olha, a minha esposa, ela cozinha todos os dias para mim. Eu não sei o que eu comi ontem, mas eu sei que eu estou em pé hoje, porque eu como todos os dias a comida que ela prepara para mim. Ou seja, nós estamos aqui porque todos os dias nós temos recebido do Senhor, e essa é a oportunidade de nós estarmos aqui como igreja, o privilégio de servirmos e aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Glória a Deus! São oportunidades que Deus nos dá. O 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. 18. Não se embriaguem com o vinho em que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Está vendo aqui? Deixem-se. Dê a oportunidade para o Espírito Santo encher você. Continuando, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor. Sabe o que você veio fazer aqui hoje? Se encher um pouco mais do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Não faça do extraordinário algo comum na sua vida. Sabe o que é extraordinário? É Deus olhar para mim e para você e dizer, é você. É você que eu escolhi. É você que eu elegi. Ele, Jesus e o Espírito Santo fizeram uma votação e disseram, eu quero Ele. Eu quero ela. Ele nos elegeu. Ele nos constituiu. Amém? Ele. Então não faça aquilo que é extraordinário, o poder, o Espírito Santo de Deus, que Ele é poderoso.
E Ele habita dentro de mim e de você. Não deixe essa coisa extraordinária se tornar algo comum na nossa vida. Isso é extraordinário. Ser cheio do Espírito Santo, sabe o que é? Me pergunta aí, o que é ser cheio do Espírito Santo? Porque a gente lê aqui, mas então, como é que é? O Espírito Santo é uma pessoa, ele vem inteiro, ele não vem em pedaços, como é que é? Eu questionei isso. Como é que é ser cheio do Espírito Santo? Como? Ser cheio do Espírito Santo é estar sob a influência dele. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos guia em toda a verdade. Ele muda o nosso entendimento. Ele não fala de si mesmo. Ele revela Cristo Jesus. Ele não nos deixa confundido. Ele nos revela a verdade. A palavra encher aqui, eu olhei aqui, a palavra encher no grego significa invadir, tomar posse. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, Ele toma posse de nós. Da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. Nós estamos sob o domínio dEle. Quando nós lemos a palavra, né, me veio à memória, não sei onde que está, você pode ler, é do Novo Testamento, já estou facilitando aí para você. Né, tem coisa que eu digo, não sei, leia a Bíblia, está aí. E ele diz, Paulo diz, olha, eu queria ir em tal lugar, mas o Espírito Santo me impediu de ir até lá. Ou seja, ele estava sob a influência do Espírito Santo. Não nós na influência do Espírito Santo, mas Ele na nossa influência. Amém? Às vezes nós queremos conduzir o Espírito Santo, sendo que é o Espírito Santo que nos conduz. Paulo sendo Paulo, é um homem, sabe, que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ele disse, eu queria ir em tal lugar, mas o Espírito Santo me impediu. Ele era cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo é todo dia. É todo dia lendo a palavra de Deus. Todo dia, sabe, meditando na palavra de Deus. Todo dia tendo um relacionamento com o Senhor. Todo dia cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Quando nós falamos de Paulo, o que você lembra de Paulo? Você lembra de um homem poderoso, um homem que escreveu. Pedro mesmo dizia, olha, tem coisas que ele falou que até para nós é difícil de entender. Mas ele teve, sabe, experiências extraordinárias. Quem lembra que ele era um perseguidor da igreja? Mas o que a gente lembra mais dele é depois da transformação da vida dele. Ou seja, quando nós somos cheios da graça de Deus, o nosso passado não importa mais. O que importa é o nosso presente, o que importa é o nosso futuro. Porque agora nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora nós somos uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criação. Amém? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Quando nos enchemos do Espírito Santo, Ele toma posse. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, em Lucas 4:1 diz assim, coloca ali para mim por gentileza, Lucas 4:1. Jesus, quando ele terminou de ser batizado, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito Santo. E depois, mais adiante, eu não marquei aqui o versículo, mas adiante diz que Jesus voltou pelo poder do Espírito Santo. Pedro, com aquele jeitão dele antes de, estava ali vendo os milagres, estava ali ouvindo Jesus falar, estava ali, sabe, com Jesus. Não, Jesus, pode deixar, eu vou contigo até a morte. Jesus diz, olha, tu vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, jamais, eu vou contigo até o fim. Pedro, com aquele jeitão dele, vendo os milagres, ouvindo Jesus ensinar. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele,
A primeira pregação de Paulo, mais de 3.000 almas se converteram. Ou seja, Pedro deixou aquele jeitão dele de lado, e agora ele é cheio do Espírito Santo, e agora ele é uma nova criação, agora ele fala do amor de Jesus, sabe, agora ele não vem com aquele jeitão dele, agora ele vem com o amor de Cristo Jesus, e ele alcança 3.000 almas numa pregação só. Glória a Deus! Você está recebendo essa palavra? Irmãos, não faça do extraordinário de Deus na sua vida algo comum. Às vezes nós viemos aqui e recebemos palavras tremendas, poderosas. Aí na segunda-feira no nosso emprego, o que a gente faz? Esquece de tudo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, na segunda-feira, nós vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu aqui no domingo. Nós vamos buscar conhecer mais e mais do Espírito Santo de Deus. Às vezes, por isso que essa semana o Espírito Santo ele falou comigo. Nós precisamos cada vez mais sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, se ele foi guiado pelo Espírito Santo, se ele agiu pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito está dentro de nós. A questão é o que nós fazemos com esse extraordinário de Deus na nossa vida. Quando nós estávamos aí adorando, me veio na mente os 24 anciões prostrados, adorando a Deus, junto com os anjos. E ali dizia que 24 horas, declarando santo, 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 santo. Lá nos céus, diante daquele trono poderoso. E quando nós estávamos aqui adorando, eu e você, somos como aqueles 24 anciões. Nós podemos adorá-lo e dizer santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Quando Paulo e Silas, depois de ter declarado a palavra de Deus, de ter feito a obra de Deus, foram surrados, foram presos, estavam ali machucados, parecia que tudo estava errado, né? Não, mas será que eu fiz certo? Eu preguei, mas olha aqui onde eu estou. Eles não duvidaram de que Deus era com eles e que o Espírito Santo estava com eles. Independente da circunstância, eles sabiam quem eles eram e quem habitava dentro deles. E eles começavam a adorar. Começaram a adorar, começaram a adorar. Ai, está doendo as minhas costas, não faz mal, estou adorando. Eu sei do poder que habita em mim. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei que Ele está comigo, porque Ele falou que Ele nunca me deixará só. Ele estará comigo até o fim. Até o fim. O Senhor está conosco, amém? O Senhor está conosco. Continue. Continue. Mas continue. Sabe, buscando mais. Continue se enchendo do Espírito Santo. Continue deixando ser guiado pelo Espírito Santo. É muito diferente. Quando Jesus ele pregava, quando Jesus falava, quando Jesus ensinava, aquelas pessoas ficavam admiradas e diziam assim: meu Deus, ele fala diferente. Talvez os escribas, os religiosos daquela época falavam a mesma coisa. Mas ele fala diferente, ele fala como quem tem poder, ele fala como quem tem autoridade, ele fala desse jeito porque o Espírito Santo habita nele, o Espírito Santo flui através da vida dele. Deixa o Espírito Santo te encher. Irmãos, não é um arrepio aqui não. Às vezes também é. Às vezes é se derramar na presença dele. Mas eu digo que o maior poder, a maior
demonstração do ser cheio do Espírito Santo é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é nas dificuldades, é nas circunstâncias, é no nosso dia lá fora, é nós demonstrarmos que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, é sermos transformados, é sermos renovados, é termos o caráter de Cristo. Amém? É termos o caráter de Cristo em nós. É sermos transformados. É deixar o nosso jeitão de lado e dizer: Senhor, eu tentei do meu jeito, mas deu errado, deu ruim. E se entregar. Sabe, se deixar ser cheio do Espírito Santo de Deus. É um exemplo assim muito pequeno. Mas eu faço academia, não porque eu gosto, também, só para você não pensar que eu estou mexendo em alguma coisa. Eu faço academia e todo dia a minha mente diz: não vai, hoje não, deixa amanhã. E sabe, eu luto contra isso, daí quando eu chego lá, eu faço exercício, às vezes eu tento dar uma burlada lá, pensar: não, vou pegar mais leve hoje, segunda-feira. Mas aquilo faz bem para mim. Aquilo, sabe, me faz bem para o meu corpo. Não para, mas para ter saúde. E todo dia eu vou lá. Não todo dia, mas eu luto todo dia para ir lá. Não vou todo dia, mas eu luto todo dia para ir lá. Mas é porque isso faz bem para mim. Se encher do Espírito Santo, é assim. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, sermos guiados por Ele. Amém? Assim nós não vamos errar, assim nós não vamos tropeçar. Domingo passado eu ministrei lá na igreja, e eu falei de Abraão, quando Deus chama ele, Deus diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Abraão não perguntou endereço, ele sabia que era Deus que estava falando e ele foi. E Deus deu promessa. E passou 1 ano, passou 2 anos, algumas promessas se cumpriram antes, outras promessas, a promessa do filho se cumpriu 25 anos depois. Mas ele perseverou, continuou crendo na promessa de Deus. E porque ele continuou, porque ele perseverou, nós estamos debaixo da mesma promessa de Abraão. Nós estamos debaixo da mesma promessa de Abraão. Glória a Deus por isso. E para terminar, Mateus 7:24, diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Quero declarar sobre a sua vida, que você é esse homem prudente, que você ouve a palavra de Deus, você não duvida da palavra de Deus, você crê nela, porque você não caminha por vista, você caminha por fé. Então não é pela circunstância, não é por aquilo que os nossos olhos naturais veem, mas é por aquilo que Deus fala através da sua palavra. E eu declaro que todos nós aqui, nós não somos somente ouvintes, mas nós somos praticantes da palavra de Deus. Somos homens e mulheres prudentes, que estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. E ainda que venham ventos contrários, e ainda que venham tempestades, e batem na nossa casa, nós não seremos derrubados, porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus, vamos nos pôr de pé. Eu não sei como terminar. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Feche os corredores. Uma vez, muitos anos atrás, talvez alguns aqui ouviram a mesma coisa. Uma vez o pastor Luciano Subirá, ele pregava e ele gesticulava, e tinha uma pessoa que, onde ele levantava a mão, ele queria estar com a cabeça de baixo,
que ele falava, daí o Luciano achou aquilo meio estranho, né? Aí ele disse assim, perguntou pro rapaz, né? Eu levanto a mão, você vem correndo aqui debaixo. Não, pastor, sabe o que é? E que eu quero a unção que você tem. E o pastor Luciano disse, olha, eu creio na imposição de mãos. Mas só que é o seguinte, eu oro muito, eu leio a palavra de Deus, eu me encho do Espírito Santo, eu procuro, né, matar a minha sede e a minha fome na presença de Deus. Então assim, nós cremos na imposição de mãos, mas você precisa abrir o seu coração. E como eu falei, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele só vai fazer se você assim o desejar. Ele só vai fazer se você assim o buscar.